Evangelho de Mateus, capítulo número 2, a partir do verso 1. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti me sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra para o nosso coração. Amém. Pode se assentar, por favor. Meus irmãos queridos, as histórias do Natal são tão belas. E nós conhecemos desde a infância, as memórias infantis de cada um. Nós nos lembramos dos presépios, e nós nos lembramos das representações. E os que foram criados na igreja, nos lembramos dos teatros e nos lembramos de todas as encenações que representam o nascimento de Jesus Cristo. E assim vem historicamente consagrada a imagem dos burros, das vacas, dos bezerros, a imagem de Maria, a imagem de José, olha bem aqui à minha esquerda, a imagem da manjedoura. E nós colocamos os anjos em cima dos presépios e ao redor da família nós colocamos como é que nós os chamamos mesmo? Os 3 reis magos. 3, a Bíblia não diz que eram 3. A Bíblia diz que deram 3 presentes, mas não diz que eram 3 pessoas. A imaginar, como nós vamos começar a mensagem por uma contextualização, a imaginar a viagem que empreenderam era uma viagem muito mais racional empreender em caravana do que em apenas 3 pessoas. De certo, não eram 3. Tampouco o texto bíblico diz que eram reis. Isto também é algo da tradição e vem pela qualidade dos presentes. A qualidade, uma vez que de fato eram presentes caríssimos e presentes excepcionais, ouro, incenso e mirra. Então é pelo número dos presentes que se afirma que eram 3, mas não há razão para imaginar que eram, e é pela qualidade dos presentes que se afirmam que eram reis, mas tampouco o texto diz que eram reis. Diz, porém, que eram sim magos. Palavra ainda carente de compreensão, porque nós podemos imaginar mago como sendo uma espécie de bruxo, não é verdade? Alguém relacionado à mágica, à feitiçaria. Curiosamente me vem à memória a Arquíneo Patinhas. Será que alguém se lembra disso? A maga patológica. Talvez alguns sejam novos demais para se lembrar disso. Fecha parênteses. Magos não é um título relacionado à feitiçaria, não é um título relacionado à bruxaria.
Vamos começar a compreensão do texto por aqui, voltando-nos para o livro do profeta Daniel, capítulo 2. É o último dos profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Capítulo 2. E antes de ler o texto, permita-me fazer uma pequena, breve contextualização, porém importante. Daniel foi levado, quando os babilônios invadiram o reino de Judá, foi levado para a corte do rei Nabucodonosor. Vistas as suas qualidades, ele e seus companheiros foram submetidos a um treinamento rigoroso para ocuparem papéis de oficiais da corte. Tudo isso chegou a um ponto máximo na história, quando o rei teve um sonho que muito o perturbou, mas usou da seguinte proposta: eu não conto o sonho, vocês são tão sábios, vocês têm que saber qual foi o sonho que eu sonhei e me contar a interpretação do sonho. Algo meio peculiar. Causou terror entre todos os sábios, entre todos os oficiais da Babilônia, que imaginavam, talvez com alguma razão, que o rei queria mesmo era exterminá-los. E então Daniel orou ao Senhor, e Deus revelou a Daniel o sonho que o rei teve e a interpretação do sonho. Ao declarar, e eu não posso me ater a este sonho, embora seja uma matéria fascinante, ao declarar o sonho e a revelação, chegamos ao capítulo 2, versículo 47. Respondeu o rei Nabucodonosor a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe dos governadores, note agora, sobre todos os sábios de Babilônia. O título de um sábio de Babilônia era mago. O título de um sábio de Babilônia era mago. O mago era aquele estudante de química, de física, aquele estudante de ciências, de filosofia, de história. Era um erudito, portanto, e alguém que trabalhava, além de outras funções burocráticas, na cópia, na preservação do conhecimento, como um copista dos livros, abastecendo as bibliotecas, que dizem os historiadores, dizem os antigos, eram fascinantes e riquíssimas as bibliotecas da Babilônia. Portanto, o mago não era alguém relacionado à bruxaria, o mago não era alguém relacionado à feitiçaria ou coisas do mal. O mago era um erudito, um estudante, uma classe de pessoas voltada para se debruçar sobre o conhecimento. Quem foi posto como cabeça deles, no texto que acabamos de ler? O próprio profeta Daniel. Daniel, óbvio, não deixou de usar essa alta posição de uma maneira que glorificasse a Deus, de uma maneira que servisse a Deus, de uma maneira que fosse útil para os propósitos de Deus. Daniel, parece-nos muito justo afirmar, Daniel usou essa posição para influenciar. Então, dentre todos os livros que tinham que ser estudados, ele inseriu os livros do Antigo Testamento. Entre todos os conhecimentos que os magos tinham que dominar o conhecimento da lei de Moisés. Pastor, não parece ser uma conclusão muito distante? Não. Veja o que eles disseram no versículo 2, quando chegaram a Belém. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Preste atenção agora. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Eu quero lhes fazer uma pergunta. De onde eles tiraram a ideia de que o rei dos judeus que nasceria teria algo a ver com uma estrela? De onde? Sim, a astronomia era um dos conhecimentos que os magos estudavam. Mas o link entre as duas coisas, tem muito conteúdo aqui. Eles não estavam só dizendo, nós vimos uma estrela que nos chamou a atenção. Eles sabiam que aquela estrela era do rei dos judeus. Percebe que tem muito conteúdo aqui? De onde eles tiraram essas informações?
Números, por favor, capítulo 24. Números, capítulo 24. Palavras de uma pessoa de finíssima qualidade, chamado Balaão, filho de Beor. Conhece de quem eu estou falando? Cara supimpa. Balaão, filho de Beor, foi contratado para amaldiçoar Israel. Mas cada vez que ele tentava amaldiçoar Israel, Deus intervinha. Algo muito incomum, sobrenatural mesmo. Ele queria falar uma coisa e Deus interferia no processo entre o cérebro dele e a boca. Ele falava o que ele não queria falar. Ele estava pronto para amaldiçoar e quando ele abria a boca saía bênção. Algo fenomenal, fenomenal, fenomenal. E agora você veja o que ele disse. Dizia eu, Números, capítulo 24, versículo 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. O que diz em seguida, por favor? Muito importante essa expressão. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Uma estrela procederá de Jacó. Dizia eu que Daniel usou da sua posição como superintendente dos magos para inserir dentro de tudo que os magos precisavam conhecer e copiar e dominar, ele inseriu o conteúdo do Antigo Testamento. É muito razoável pensar isto. A palavra deles foi, vimos uma estrela. Não, vimos a estrela do recém-nascido rei dos judeus. Vimos a sua estrela de onde? Digo, lá de Balaão. Uma estrela procederá de Jacó. Apenas para que a gente continue contextualizando, esse texto é muito mais rico do que a gente imagina por vezes. Que categoria de estrela era esta? Você sabe que Kepler, você sabe que outros grandes astrônomos do passado se debruçaram tentando rastrear o movimento, a posição de uma estrela onde ela está hoje, então você consegue imaginar onde ela estava e o alinhamento dos planetas para poder tentar entender exatamente que fenômeno astronômico foi esse, porque se foi de fato, como dizem alguns, que Vênus e Marte estavam alinhados, isso produziu um fenômeno visual no céu, então é possível calcular quando foi a última vez que Vênus e Marte, a rota dos dois alinhou. Então nós poderíamos definir com segurança a cronologia. Mas observe, eu preciso me posicionar da forma como penso neste assunto. Essa estrela, ela não se comporta como estrelas normalmente se comportam. Principalmente quando você observa o que está escrito no versículo 9, onde estamos em Mateus 2. Eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles. Ora, para que isso seja percebido, parece que ela estava mais baixa do que uma estrela normal, não te parece, não? Uma estrela muito alta, ela está basicamente sempre onde ela está. Esse é o fenômeno das estrelas, mesmo quando há fenômenos. Não, me parece que ela estava mais baixa. E ela ia seguindo, e o texto ainda diz que até que chegando, observe, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Então nós temos um fenômeno absolutamente incomum. Um fenômeno sobrenatural. Dificilmente será algo que nós encontraríamos pelo conhecimento humano, mapeando estrelas, planetas. Não, penso eu, humildemente, que nós estamos diante de um fato sobrenatural, uma intervenção divina. Mais uma consideração antes de tirarmos lições. Volte ao versículo 2, por favor. Versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Então nós já temos aqui razões para pensar que se tratavam de homens que saíram da Babilônia. Você tem uma noção geográfica aqui do mundo, onde fica Babilônia, no mapa que você tem na sua cabeça, onde fica Jerusalém e onde fica Babilônia? Babilônia vai descendo, onde é o Iraque hoje, Rio Eufrates, não, pastor, está do mesmo tamanho. Vai descendo o Rio Eufrates, lá embaixo, Babilônia.
Eles disseram, no versículo 2, vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Informação interessante para você. Havia 2 caminhos para ir da Babilônia a Jerusalém. 2 caminhos. Um caminho mais seguro de viajar, inclusive, porque você ia subindo pelo rio Eufrates. E você ia subindo, obviamente, onde havia cidades, onde havia como se abastecer, onde havia rotas, onde havia segurança. Essa é uma viagem de 4.000 quilômetros. E havia o caminho dos aventureiros, off-road. Você podia pegar por debaixo ali e fazer o caminho mais curto, mais direto, coisa pouca, 2.000 quilômetros. Eu imagino que eles deviam ter ido de Bandeirantes, naturalmente, só pode ser Toyota para fazer uma viagem dessa. Na verdade, eles foram de camelo. E eles empreenderam uma viagem que não durou menos do que, no mínimo, se eles foram pela rota mais curta, 12 semanas. Certamente é mais razoável pensar que eles foram pela rota mais segura, pela beira dos rios, vai até a cabeceira do Eufrates, depois desce pela Síria e vai seguindo o Rio Jordão. Certamente uma viagem que durou mais de 20, 24 semanas. Pense nisso. 6 meses praticamente, metade do ano, empreendendo uma viagem perigosa. É por isso que eu disse que é difícil pensar que eram somente 3 pessoas, era mais razoável fazer uma viagem dessa em comboio. Agora imagine comigo, por favor, envolva a sua imaginação aqui com a minha mensagem. Imagine-os empreendendo essa viagem com todos os riscos enormes que uma viagem como aquela envolve, mesmo indo pelo caminho mais seguro. Imagine tendo que desocupar-se de importantes demandas. Olha, não, eu não posso assumir esse compromisso porque eu estou indo fazer uma viagem para 6 meses. Alguém, posso imaginar, se fosse no mundo hoje, mas que viagem importante, certamente um assunto. Não, eu estou indo para adorar a Deus. Está pegando a ideia? Vamos avançar um pouco mais. Imagine o quanto a viagem custou. Imagine, minha irmã, os preparativos para essa viagem, os farnéis, as bolsas de água, de pão, o dinheiro que tinha que ser levado para abastecer suprimentos ao longo da viagem. Imagine o tamanho das malas, da carga que eles estavam levando. A distância que eles transpuseram, meus irmãos, é tão grande, é tão grande. O tanto que eles se desprenderam para atingir um propósito. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. O propósito único que eles tinham era o de adorar a Deus, o de adorar o recém-nascido rei dos judeus. E este propósito, por favor, envolva a sua imaginação com a minha mensagem, foi forte o suficiente para produzir no coração deles a determinação de enfrentar tantos obstáculos e tantas dificuldades exclusivamente para adorar. Entendidos os fatos, nós tiramos muitas lições para nós. E a primeira lição, irmãos, que eu tiro dessa história é a lição da fé. O que inspirou uma jornada tão longa, de demandas tão altas e complexas, uma viagem cheia de imprevistos. E eu gostaria de ressaltar o seguinte ponto: além de todos os custos pessoais, além do ônus da viagem, eles levaram dádivas, diz o versículo 11. Abriram os seus tesouros e ofertaram-lhe dádivas, e não lembrancinhas, dádivas substanciais, ouro, incenso e mirra. Não somente então, eles estavam desprendidos, mas eles estavam envolvidos com o compromisso de preparar até uma oferta generosa. Irmãos, o que move o coração dessa maneira? Eu digo, em primeiro lugar, a fé. A certeza que eles tinham, veja bem, que o que eles estavam fazendo para Deus.
Então, se eles tinham essa clareza de compreensão, que Deus nos dê igual clareza, se eles tinham essa clareza de compreensão, nós estamos fazendo isto para Deus. Então, não era demais atravessar semanas de viagem, não era demais preparar-se daquela maneira. Por que não era demais, queridos? Repito, veja bem, porque era para Deus. Eles tinham certeza de que o que estavam fazendo para Deus. Quando nós temos esta certeza, aquilo em que você crê, nisso você coloca o seu coração. E quando você coloca o seu coração em algo, na verdade a vida toda acompanha. A vida toda acompanha. Vem à minha memória algumas experiências vividas lá nos primeiros anos da minha vida pastoral. Semana passada um amigo esteve lá na congregação. Os que não conhecem a minha história, eu comecei em 2013 a pregar regularmente numa congregação que era do tamanho dessa parte elevada aqui. Não vou usar a palavra palco, não. Talvez isso aqui ainda era maior do que a nossa congregação ainda. E ficava num vilarejo chamado Macacos, sim, saindo de Belo Horizonte. Um lugar lindo, um lugar muito especial. Um amigo esteve lá e me mandou foto com os irmãos. Ainda tem algumas pessoas do meu tempo que estão lá ainda. Vieram-me à memória algumas lembranças. Eu lembrei de um casal que morava longe, porque eles moravam num sítio. Era longe, irmãos. E subida. Já esteve em Minas Gerais, que até para descer você tem que subir. E quando o carro quebrou, nós ficamos todos impactados de ver o esposo, a esposa, 4 filhos, indo a pé para os cultos, saindo de tarde para poder chegar para o culto às 19 horas. Não atrasavam nadinha, indo a pé para os cultos. Eu penso nos Magos do Oriente e me vem à memória uma irmã que também congregava conosco lá naquela igrejinha. Irmã que não sabia ler, fazia bolos para vender. E uma vez nós nos propusemos levantar uma oferta de missões estaduais lá. Pusemos um alvo para a congregação, que para nós era um alvo muito alto, e tentamos levantar. Você percebeu, aquela senhora não era uma senhora de condições absolutamente. Não só ela fazia bolos para vender, como ela ainda sustentava todo mundo. Sabe aquelas famílias, um terreno que tem várias casas, que moram as gerações da família? Irmãos queridos, aquela irmã foi quem abençoou a igreja, deu a maior oferta de todas. Fez várias fornadas inteiras de bolo, exclusivamente para a oferta de missões. Fui procurado por ela alguns dias depois, na verdade na quinta-feira seguinte, e aquela irmã chorava. E eu tentava entender o choro da irmã, quando ela me disse que ela estava triste, porque ela queria, irmãos, foram palavras tão sinceras. Ela disse que ela queria ter ofertado mais. Os Magos do Oriente são um exemplo para nós, uma lição para nós, cujas vidas são tão prósperas e confortáveis, cuja prosperidade se torna uma pedra de tropeço, cuja comodidade se torna um embaraço. Nosso amor pelo conforto, nosso apego à comodidade, vez por outra, representa uma tentação muito grande. Tentação talvez grande demais. E aí sacrificamos no altar do conforto, sacrificamos no altar da comodidade, sacrificamos no altar da nossa prosperidade material, as coisas que pertencem ao Senhor nosso Deus. Temos alguns visitantes aqui nesta manhã e eu peço licença para que a minha palavra seja bem entendida aqui como sendo uma palavra para os membros desta igreja. Nossa igreja, irmãos, tem sentido a falta do apoio de muitos e muitos membros. Tem sim. E nós temos orado e procurado que maneira nós temos. Irmãos sabem, é raro tratar deste assunto no púlpito, muito raro. Talvez mais raro até do que eu deveria permitir. Mas nós tomamos cuidado, não queremos
ser incompreendidos em nenhuma situação, não queremos nos parecer com as igrejas desviadas do falso evangelho. Então nós tomamos cuidados, precauções. Às vezes eu me pergunto se cuidado demais. E aí não falamos sobre algo que não é necessariamente relacionado ao orçamento da igreja, mas ao coração dos crentes. Não é necessariamente, não interprete errado a palavra do pastor que Deus colocou no púlpito esta manhã. Não é um assunto meramente relacionado ao orçamento da igreja. A preocupação não é esta, porque isto Deus é suficiente, poderoso e rico para prover. A preocupação é com o coração do povo. Uma vez que nós apoiamos, nós nos envolvemos e nós damos para tudo que amamos, tudo aquilo que é do nosso coração recebe algo da nossa atenção. Tudo aquilo que nós amamos recebe o nosso tempo. Tudo aquilo que nós amamos, bem, nós colocamos do nosso dinheiro naquilo que nós amamos. Então, onde está o amor pela obra do Senhor? Os magos do Oriente, sem timidez nenhuma, sem nenhuma ressalva sequer, porque criam que o que estavam fazendo era para Deus. Irmão querido, quando você consagra ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta, não tem o menor equívoco, não tem a menor dúvida, você não está cotejando as despesas da igreja. Esta oferta não é oferta levantada para a igreja, esta oferta é levantada para o Senhor. Se nós não estamos cotejando as despesas da igreja, nós não estamos pensando aqui em solidariedade, ainda que isso seja importante, mas não é o primeiro, não. Nós estamos fazendo algo que estamos fazendo para Deus. Vamos nos lembrar disto, porque esta obra que Deus tem permitido esta igreja fazer, é uma obra que é de Deus e que é feita para Deus. Então eu separei algumas informações que talvez sejam interessantes para o conhecimento dos irmãos. Entre 2004 e 2023, a nossa igreja realizou 143 batismos. Foi publicado lá na revista dos 20 anos da igreja. No ano de 2024 foram 41. Ouviu os números? Entre 2004 e 2023 foram 143. Em 2024 foram 41. Neste ano de 2024 foram 83 pessoas que Deus acrescentou à nossa igreja, fora as 80 do ano passado. Nós realizamos, pela graça de Deus, uma EBF que tinha mais de 400 crianças aqui no mês de julho. Nós temos, irmãos, pela boa mão de Deus, todos os meses contribuído com diversos ministérios. A APEC, a Missão Pescadores e Ribeirinhos, com o pastor Reinaldo e Márcia, o Projeto Casa, nossa congregação no Jaracati. Nós apoiamos e estamos diretamente cooperando com a nossa denominação batista pela Junta de Missões Nacionais, pela Junta de Missões Mundiais e todos os meses com 10% dos dízimos para a Convenção Batista Maranhense. Vejam, meus irmãos, que isto é o que nós estamos fazendo constantemente, é a rotina da igreja, o cuidado, o serviço, a cesta do amor que começamos esse ano e tem sido mensalmente usada para abençoar pessoas em diferentes projetos, em diferentes lugares. A gente não fica falando disso o tempo todo, a gente só fica fazendo. Mas quando estamos fazendo todas estas coisas, diariamente, a igreja atendendo pessoas, a igreja diariamente servindo em N frentes de trabalho. Deixa eu falar um pouco mais, já que nós estamos no fim do ano, a gente olha para trás e lembra tudo que aconteceu este ano. Nesta data do ano passado, foi quando começaram a chegar os relatórios dizendo para mim assim, pastor, é impossível. As classes de EBD do Ministério Infantil não tem como, não tem jeito. Ou a gente abre espaço, vai abrir espaço para onde? Irmão, você acredita que nós pensamos até em alugar container e botar na calçada? Foi. Até que nós entendemos a orientação do Senhor. Alugamos o espaço aqui ao lado. Vai ter assembleia. Os irmãos sabem que os dados aqui são muito transparentes. Um aluguel caríssimo, irmãos, pesadíssimo. Pesadíssimo.
Aí quando começamos a reforma, agora estamos aí com as salas boas, não são boas, irmãos? Confortáveis, bonitas, espaçosas. Mexemos lá, abrimos espaço para as salas do Ministério Infantil, que agora estão com mais espaço. E você crê que já estão me pedindo mais sala para o Ministério Infantil. Agora vai ter que ser container mesmo, não tem jeito. Aí fizemos essa reforma toda, mas a verdade tem que ser dita. Não conseguimos levantar em apoio nem 40% do que precisávamos. Triste, não é? Aconteceu, estamos usufruindo, vamos continuar usufruindo por um bom tempo. Mas, lembrem-se que em meio a tudo isso, nós não paramos de cooperar com missões. Em mês de março, levantamos uma oferta para missões mundiais. Tínhamos nos proposto um alvo, pela graça de Deus, passamos por muito alvo. Tínhamos nos proposto em setembro um alvo para missões nacionais, pela graça de Deus, passamos por muito o alvo. Não usamos esses recursos de outra forma, absolutamente, sabemos que essa coisa é sagrada, é o nosso apoio à obra missionária, e não faltamos em nenhum momento. A igreja não faltou em nenhum momento nos compromissos com todos os ministérios, com todos os ministros, com todos os funcionários, com toda a equipe, sem atrasar um dia. Isso, irmãos, penso que não é pesado para os irmãos saber, tampouco é pesado para mim, informar, repetir uma informação sabida. Mas a igreja não recebe aluguéis, a igreja paga, na verdade. A igreja não recebe nenhuma forma de apoio externo, nenhum incentivo. A igreja não tem nenhum interesse, nenhum ganho, senão aquilo que vem do coração dos membros da igreja. É a única forma de sustento que a igreja tem, única, exclusiva. Então, quando pensamos nos magos do Oriente, vimos que tudo que eles faziam por amor à obra de Deus. E eu acredito que é o mesmo amor, a mesma fé de que o que está sendo feito é feito para Deus, é isso que traz o cristão às urnas das ofertas. Quando a gente leva tudo isso em consideração, a gente sabe, irmãos, que de vez em quando eu recebo algumas sugestões. A igreja precisa fazer mais nessa área, a igreja precisa atuar mais naquela área, e eu não posso tirar a razão. Muitas das observações que me trazem são válidas. Aliás, abre parênteses, você sabe qual é a minha resposta típica todas as vezes que alguém me dá uma sugestão, não é verdade? Você já sabe. Se alguém me disser, pastor, precisa fazer isso, eu digo, eu conto com você para fazê-lo. Pastor, precisa visitar fulano. Eu falei, vamos juntos então, marca que eu vou junto com você. Pastor, você viu o que tal pessoa postou no Instagram? Eu falei, o que ele disse quando você falou com ele antes de vir falar comigo? Fecha parênteses. Então, quando me dizem, pastor, a igreja precisa fazer mais nisso, a igreja precisa olhar para aquilo, a igreja precisa de tal coisa, a igreja precisa de tal coisa, a igreja precisa... Eu reconheço, irmãos, não posso desmerecer. Mas também não posso desmerecer tudo o que está sendo feito. E também não posso desmerecer que, por mais que haja muito que precisamos fazer, só podemos fazer se a igreja se unir para apoiar o que precisamos fazer. Os magos do Oriente tinham certeza de que o que eles estavam fazendo para Deus. Essa certeza, quando você consagra ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta, essa certeza você também pode ter. Em segundo lugar, as dádivas deles, eu falei as dádivas dele como sendo algo de fé, mas em segundo lugar, as dádivas deles também é algo de gratidão. Porque é muito interessante nós observarmos que eles eram babilônios. Ora, o que essa informação significa? Significa que eles eram gentios, nossos parentes, portanto. E sabe o que significa mais? Que eles eram excluídos da aliança do Antigo Testamento. Não havia lugar para gentios na aliança do Antigo Testamento. Eles estavam excluídos. O fato de empreenderem a viagem, eu falei para os irmãos que tem muita coisa nesse texto, tem muito suco nesse cacho para quem sabe espremer.
O fato de que eles empreenderam a viagem quer dizer que eles criam, primeiro, que a estrela era o sinal de números, segundo, que a estrela estava marcando o nascimento do Messias, e terceiro, que o Messias iria acolher gentios. Eu disse para os irmãos e repito, que eles estavam cheios do Antigo Testamento na mente e no coração. Então, irmãos, criam que seriam aceitos. E isso antecipadamente, pela fé, fez surgir no coração deles uma gratidão. Gratidão. Gratidão, irmãos, é um assunto que eu não me canso de falar. Você que é daqui da plenitude sabe que isso aparece naturalmente. Nós até decoramos uma árvore toda só com motivos de gratidão. Então a gratidão não é algo estranho entre nós. Mas venho lhes perguntar se a nossa gratidão tem dado frutos, além de um decorativo numa árvore ali na igreja. Se a nossa gratidão tem dado frutos, porque nem sempre a nossa gratidão é manifesta de uma maneira que a gente sente. Muitas vezes nós fazemos como os ricos do templo. Lembra-se dos ricos do templo? Eles despejavam grandes quantias. Mas o que disse Jesus? Eles estão dando? Quem conhece a Escritura aí? Eles estão dando? Do que sobra. Não faz falta. Não é uma oferta que eles estão sentindo que estão dando. É a oferta mais leve que eles poderiam dar. Não estão tendo de dizer não para si mesmos em nada. Não estão tendo de se organizar em coisa nenhuma. Eles estão dando do que sobra. Eles estão dando do que sobra. Quando eu visito uma igreja, seus irmãos já perceberam, 4 anos que eu estou aqui, alguém deve ter tido a leve desconfiança de que eu gosto de história, né? Sutil. Eu gosto. Então, quando eu visito uma igreja, eu gosto de conhecer a história dessa igreja. Quando eu estou no local, eu gosto de conhecer a história desse local. E gosto muito de conhecer a história das igrejas de Deus. Já li os livros que contam a história das igrejas batistas no Brasil, e sempre que me vem à mão alguma história de alguma igreja em particular, eu leio com muito interesse, com muita avidez. E aí a gente começa a observar algumas coisas em comum às igrejas em todo lugar. Todas as igrejas que se estabeleceram no reino de Deus, no serviço do reino de Deus, foi porque teve algumas pessoas em momentos chaves da história da igreja, que se comprometeram de uma maneira extraordinária, com aquilo que nós chamaríamos mesmo de sacrifício. E aqui entenda a palavra sacrifício, em que sentido eu estou usando. Eu não estou usando a palavra sacrifício no sentido do Antigo Testamento, é claro que não. Eu estou usando como, por exemplo, em Filipenses capítulo 4, versículo 18. Depois confira lá, quando Paulo recebeu uma oferta generosa, que aqueles filipenses mandaram para ele, e ele fala que aquela oferta era para Deus um sacrifício de aroma suave. Enquanto eu estava, irmãos, orando sobre as muitas necessidades da nossa igreja, principalmente, não pense que eu esqueci desse assunto, eu não esqueci, principalmente a necessidade de nós começarmos a construção da sede da igreja. Eu anseio o dia em que nós vamos estar livres desse aluguel tão caro, irmãos, porque nós vamos poder colocar esse recurso para a obra do Senhor, sem ter um compromisso tão pesado. Enquanto eu orava por isso, foi que eu entendi que eu precisava dizer uma coisa para a igreja. Esse templo será construído, mas não com ofertas, será construído com sacrifícios. Com aquilo que nós vamos contribuir com amor. Como uma senhora que fez uma fornada de bolo para a oferta de missões. Como as histórias que eu leio nas histórias das igrejas, de alguém que deu algo que lhe custou dar. Preguei uma vez no templo histórico, 100 anos da primeira igreja batista do norte de Minas Gerais, o templo histórico, lindo por sinal, tudo de cedro, uma coisa fascinante. Aí quando você vai saber a história de como aquilo foi construído, eu disse que eu gosto de história, começou com um fazendeiro que deu um terreno para que a igreja fosse construída. Começou com outro que cortou as árvores da sua própria propriedade para fazerem as tábuas.
E os que não tinham tantas coisas, carregavam as pedras, sabia disso? A igreja é construída no alto de uma colina, a água lá embaixo. Como você acha que a água chegou lá em cima? Na cabeça dos crentes, os baldes, enquanto subiam em mutirão e louvando o Senhor. Não pense que isso ficou para trás. De fato, a modernidade modifica algumas coisas, mas não modifica a essência. Sim, modifica algumas coisas, a essência não. Deixa eu falar um pouco mais, irmãos, sobre as ofertas dos magos do Oriente, que eu vi primeiro como algo que representa fé, em segundo lugar como algo que representa gratidão, e em terceiro lugar como algo que representa a determinação. Determinação. A viagem deles foi difícil demais, minha igreja querida. Que jornada! Milhares de quilômetros, que perigos, que custo, mas nada os demoveu do propósito de irem até o recém-nascido rei dos judeus. Eu acho que se eles fossem alguém do nosso tempo, lá pelo dia 3, será que dava 3 dias de viagem? Já estava fazendo o caminho de volta, já dizendo, isso é difícil demais. No caso deles, o propósito era maior e estava muito bem determinado. Então, irmãos, faço a mesma ressalva que eu já fiz. Não é frequentemente que trato deste assunto aqui. E se estou tratando, é por considerar, inclusive em oração, a importância de me dirigir à igreja nesta lição bíblica que se aplica a algo da vida de todos nós. Deixe eu dizer o seguinte: este assunto de apoiar a obra de Deus com a sua oferta, com o seu dízimo, é também uma atitude de determinação e nada mais. Determinação e nada mais. Eu me lembro de um pastor conhecido que foi procurado por um membro da igreja, e esse membro da igreja dizia ao pastor o seguinte: pastor, eu preciso justificar para o Senhor por que eu não estou contribuindo. Aí o pastor disse: não, irmão, não é para mim que o irmão justifica, não. Então ele disse: então é para a tesouraria, eu devo procurar o tesoureiro para justificar? E ele disse: também não é para o tesoureiro, não. Então é para quem, pastor? Você sabe qual foi a resposta do pastor, não sabe? O pastor disse: esse assunto é com Deus. E talvez alguém ache a resposta, entre aspas, pesada. Mas se o motivo é sério, se o motivo é real, é claro que sim, irmão. Se existe algo muito preponderante na vida da pessoa, algo que vai... sejamos razoáveis aqui. Mas na maioria das vezes não é, né? Na maioria das vezes não é. O propósito da generosidade, da fidelidade, sobretudo do amor, é algo de determinação. Alguém diz: o pastor vem falar disso agora, no fim do ano, no meio de tudo que tem aí, de Natal, de Ano Novo, depois tem IPVA, material das crianças, não sei o que mais e tal, e pá. Irmão querido, sempre terá alguma coisa. É um propósito de determinação. Eu aprendi cedo na vida cristã que é um compromisso com Deus. É um compromisso com Deus. Quarta colocação. Eu disse que as dádivas dele são vistas como fé, como gratidão, como determinação e, para concluir, são vistas como uma providência de Deus. Quando você estuda a passagem relacionada aos magos do Oriente, agora você deve se colocar no lugar de José e Maria. José e Maria, para quem foi necessário de pronto partir para o Egito, como diz o versículo 12, aliás, 13 em diante. Então você percebe naturalmente que a providência de Deus para que eles partissem para o Egito, a providência de Deus para a subsistência deles, o traslado e a subsistência deles no Egito, outra coisa não foi senão a providência de Deus por meio das dádivas levadas pelos magos do Oriente.
Agora, isto, irmãos, é uma lição muito preciosa para nós, de fato muito preciosa, porque quando nós fazemos aquilo que os magos do Oriente fazem, nós estamos de igual maneira colocando as nossas vidas nas mãos de Deus para ser um instrumento da sua providência. É por isso que eu digo sempre, quando trato deste assunto, que na visão cristã do Novo Testamento, aliás, um passo atrás para eu poder me fazer mais claro. Perguntam-me de vez em quando, pastor, se o dízimo é uma coisa da lei, por que nós que não estamos na lei, na graça, ainda o praticamos? Essa pergunta nasce de uma incompreensão teológica, mas a resposta que eu dou é a seguinte: para o cristão do Novo Testamento, o dízimo é um piso, não um teto. É um ponto de partida e não um ponto final. Alguém dirá, pastor, mas são tantas as demandas, é uma oferta para isso, é uma oferta para aquilo, é uma oferta para não sei o quê, é missões aqui, é um projeto ali. É isso mesmo, que bênção, considere-se afortunado. Porque disse o Senhor Jesus Cristo que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos capítulo 20, versículo 35. Quando você demonstra essa generosidade de amor, Deus o vê. E quando nós pensamos, irmãos, em tudo que nós precisamos nos unir para realizar, serei novamente específico, com informações específicas. Não é novidade, eu já disse para muitos de vocês, temos orado sobre a necessidade de trazer mais um ministro auxiliar. A demanda é muitíssimo grande, mas do ponto de vista orçamentário é impossível. É impossível. Agora, seria possível se a boa parcela de membros que permanece distante das necessidades da igreja não permanecesse mais. Seria possível se houvesse constância, se houvesse consistência, em outra palavra, compromisso. Ao mesmo tempo que nós estamos pensando em tudo isso, nós temos orado, vamos propor para a igreja na Assembleia de Janeiro, no ano que vem, em vez de 2 ofertas de missões, levantar 3. Sim, proporemos, e não estamos esquecendo do propósito de começar a construção. Pastor, estou ficando preocupado com essa conversa sua. Irmãos queridos, quando nós colocamos nossa vida nas mãos de Deus, nós, como os magos do Oriente, estamos nos fazendo um instrumento da providência do Senhor, para levar em frente a sua obra. Citei e agora leio o que Paulo testificou aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 18. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, agora note, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Não pensem, meus irmãos queridos, que o sentimento da minha mensagem é relacionado às necessidades da igreja. Eu não o faria. Eu não sou, e creio que tenho demonstrado isto, esse tipo de pastor. Não. Creiam que eu estou falando com zelo pela alma dos crentes. Que eu estou falando com zelo pelo coração dos crentes. Zelo pastoral. Raramente eu toco nesse assunto, é a 3ª vez que eu digo isto. Muitas vezes eu me sinto tímido de falar. Mas sinto que é imperioso que eu fale. Porque o tema, repito, não é apenas, não é em nenhum sentido o orçamento da igreja. O tema é o seu coração diante do Senhor. O tema é aquilo que nós amamos. E aquilo que nós fazemos para honrar aquilo que amamos. O quanto nós separamos do que temos para tudo que nos é interessante, importante. Então eu falei sim de oferta, mas eu poderia falar de pontualidade, assunto que vez por outra eu me vejo necessitado de tratar aqui no púlpito. Lembrando os irmãos o horário do começo dos cultos, não por mera conveniência nossa, não é, mas porque isto é um gesto de respeito. Nós vivemos num mundo tão informal, tudo se atrasa, tudo é atrasado, ninguém respeita o horário de ninguém. Mas nós não faremos assim com o Senhor.
Nós poderíamos falar sobre a assiduidade, sobre tantas outras áreas da vida cristã. Eu não venho ao culto da manhã, não, porque eu gosto de dormir. Dormir todo mundo gosta, eu imagino. O culto da manhã não é só frequentado por quem não gosta de dormir. Para uma conclusão, irmãos. A história dos magos do Oriente dialoga com eloquência com a forma como nós temos aprendido a amar o Senhor e a sua obra. À medida que amamos o Senhor, nenhuma destas coisas nos é pesada. À medida que crescemos no amor ao Senhor, nenhuma destas coisas nos é difícil. Então devemos buscar graça, a graça de Deus nas nossas vidas, para crescermos neste amor e para nesse amor frutificar. Oremos. Damos-te graças, ó Deus, pela bênção de poder meditar na Tua palavra nesta manhã. E pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra encontre lugar no coração de cada um. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos dê entendimento sobre como podemos honrar o Senhor em nossa forma de viver. Que o Senhor nos dê, ó Deus, a Tua bênção, sobre como podemos ser uma bênção em Tuas mãos. Que o Senhor, ó Deus, nos dê graça para praticarmos aquilo que o Senhor terá falado ao nosso coração. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de comparecer perante Ti na companhia dos irmãos. E suplicamos, ó Deus, que a Tua santa bênção seja sobre todo o Teu povo e seja sobre a Tua igreja, para a glória do nome de Jesus Cristo, a cada dia e todos os dias. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e assim seja em nome de Jesus. O povo de Deus diz amém.